Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Estamos aqui para abordar um assunto muito importante sobre os desastres ambientais no Brasil. E nós vamos ter uma participação muito importante hoje, que é uma conversa com nosso caro amigo e professor Juliano. Vamos guardar aqui. Vamos lá. Ô, Juliano, meu caro amigo, já está aqui com a gente. Engraçado, por alguma razão tá aqui que você não pode participar. Por que será? Vamos ver. Engraçado, quando eu seleciono você, aparece assim: não pode participar. Então, você está online aqui, mas aparece que você... Ah, tá. Parece que você tem que me mandar uma solicitação. Veja se você consegue me mandar uma solicitação, Juliano. Como? Nós vamos deixar depois essa live salva aqui no Instagram, mas no YouTube também. Acho que aqui na live mesmo, Juliana, aparece aqui para você entrar. Acho que aqui embaixo, onde comenta, ou um pouco mais para cima. Veja se você consegue aí. Aqui no Instagram tem uma opção para você entrar e participar aqui. Vamos ver. Mas é essa a nossa proposta, viu, pessoal? Conversar, um diálogo sobre os desastres ambientais no Brasil. Então, Juliano é a pessoa correta e mais indicada aí para esse diálogo acontecer. A primeira maneira e plataforma que a gente está tentando utilizar, que é aqui pela live, então uma plataforma nova também para a gente desenvolver, e nós estamos tentando aqui, guardando o Juliano, vendo se ele consegue acessar aqui com a gente. Enquanto isso, dá tempo ainda do pessoal entrar aí. Ah, enviou uma solicitação. Agora sim, Juliano. Agora você vai aparecer aqui comigo, meu amigo. Vamos ver. Opa! Ô, meu amigo, agora deu certo. Você tá vendo que o problema não sou eu, né? Sempre é você com esse Não, problema, cara. não, sempre você aí. Mas eu tava tentando entrar pelo computador, aí Ah, eu tá. não conseguia. Eu entrei pelo celular, deve ser isso, alguma coisa assim. É, provavelmente ele só transmite pelo celular. Ah, Ô, então, ô, viu? Juliano, primeiramente quero te agradecer, meu amigo, por separar esse momento aí, essa tarde aí de sexta-feira, para a gente estar junto conversando. Eu acho que isso daí é uma gentileza da sua parte e eu te agradeço, meu amigo.
Que isso, eu que agradeço o convite. A gente compartilha aí o gosto pela educação e eu acho extremamente interessante essa proposta que você faz aí de relacionar as disciplinas, né? A gente que estuda a questão educacional sabe da importância de interagir o conteúdo que na escola é separado. Então, eu que agradeço aí a participação. Show de bola. Ô, Juliana, a gente se propõe hoje a falar, e eu acho que também aquilo que a gente conversar aqui nesses pequenos minutos que passamos aqui, é de fundamental importância também para o pessoal que está preocupado com o Enem, preocupado com tema de prova. O tema ambiental é um tema muito recorrente, né? E eu acho que isso aqui também vai ajudar bastante gente que tá buscando também nesse tema a pensar um pouco mais disso. Eu acho que você tem muito a contribuir nesse tema, né? Graduado em biologia e também tem especialização, né? Em gestão Sim. ambiental, desenvolvimento sustentável, e eu acho que é bem por aí mesmo que a gente tem. Fala um pouquinho para a gente do trabalho que você desenvolveu na graduação e na especialização, que tem a ver com essa questão de reflorestamento, a reabilitação de áreas degradadas. Fala um pouquinho para a Sim, gente desse trabalho que você já desenvolve. certo. Eu, durante a graduação de biologia, eu caí de paraquedas. Eu acabei fazendo um processo seletivo para um estágio na Alcoa, né, que é uma companhia que minera, né, a bauxita aqui em Poços de Caldas. Eu acabei passando nesse estágio e comecei a ir lá estagiar na área de reabilitação de áreas degradadas. Eu fiquei 1 ano e meio nesse estágio e lá eu vi de perto, né, como a exploração é feita e como se pode tentar minimizar os impactos que vai ser causado, né? Por mais que a gente tenha a ideia e a empresa se preocupava com as questões ambientais, um prejuízo ambiental vai ter. E a ideia era tentar minimizar os impactos, né? Minimizar e pós a lavra, né? Pós a extração do minério, tentar reabilitar a área, né? Daí o nome do setor que eu trabalhava, área de reabilitação de áreas degradadas, né? O reflorestamento daquela área que foi explorada. Isso durante a graduação. Inclusive eu usei esse meu estágio para fazer o meu TCC, meu trabalho final de uma área que a gente trabalhou. Após a minha formação, eu fiz um MBA em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, que abrangia, né, aumentava a área de compreensão das questões ambientais. Né? Até na época que eu fiz, era uma moda aqui no Brasil esse tema, né, de gestão ambiental. E foi muito, muito bom. Gostei demais, aprendi muito mais com essa especialização. Legal. É engraçado você falar essa questão de moda e tal, mas o que a gente parece que o tema meio ambiente ele é um tema que está sempre em alta, né, cara? Ele é um tema sempre recorrente, não sai de moda e é interessante a gente observar nesse sentido a questão assim, mas o pessoal fala assim, não, mas a direita não defende o meio ambiente, ou a esquerda que defende o meio ambiente e tal. Porque isso é uma coisa que está muito em moda. Mas o que me preocupa não é nem esse debate político entre esquerda e direita, até porque se a gente pensar, ok, temos o progressismo, que tem o ambientalismo, tem muito da questão progressista na política, questão de políticas públicas relacionadas a isso, fiscalização. O conservadorismo também, apesar das pessoas acharem que não, mas conservadorismo vem de conservar. Então existe também uma ideia de se conservar o meio ambiente. Porque no final a água, o de direita e de esquerda bebe a mesma água e respira o mesmo ar, né? Não tem como a gente fazer essa divisão. Mas sabe o que me preocupa? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é quando a ciência se torna política, a politização da ciência. Aí o cara já fala, aí ciência deixou de ser ciência, virou ciência de A, ciência de B. Como é que você enxerga isso, cara? É. O que você falou está totalmente correto, né? E não dá para desvincular, Lucas, a questão política da questão ambiental. Afinal de contas, o ambiente, o meio ambiente, ele é protegido por essas políticas, né, ambientais. Então, a questão sempre vai estar vinculada. E essa moda, né, da questão ambiental, ela vai, ela volta. O que me preocupa mesmo é que fica só no discurso. É isso que me preocupa, né? Todo governo ele usa alguma política ambiental para se promover, qualquer governo, seja de direita ou de esquerda, que é uma pauta que a população, né,
dita do bem, né? Também é um discurso aí que a gente pode discutir, que essa população sempre gosta, né? Quem que não gosta do meio ambiente, né? Da floresta, da cachoeira, da água. O problema é que isso é uma grande política e também uma grande propaganda. O que eu enxergo que falta é, de fato, é, utilização, né, das normas de maneira correta, cumprir essas normas. O Brasil é um país que tem ótimas leis ambientais, ótimas. Eu acho que não precisa de mais. Eu acho que as que a gente tem estão excelentes. O que precisa fazer é cumpri-las. Aí isso a gente está em déficit. Mas a gente pode discutir bastante questão política. Sempre vai discutir. E não tem como desvincular Não, né? política e questão ambiental. Né? A gente tem um histórico aí, não sei se já é o momento da gente falar, mas de alguns governos que foram mais para o lado ambiental, outros não ligaram muito, mas isso é histórico. Como você falou, a gente não está aqui para defender nenhuma bandeira política, mas também não está para negar os fatos de que algumas chapas fizeram. Né? A gente tem, historicamente, desde Delfim Neto, né? Eu sinceramente nem me recordo a bandeira política dele, mas um discurso que ficou muito marcante é que o Brasil tinha que crescer a qualquer custo, e qualquer custo ambiental, por sinal. Né? E é por isso que talvez hoje, não a nossa geração, mas a geração dos nossos pais para trás, tem uma noção de que floresta não serve para nada. Né? Que a mata está ali só atrapalhando o progresso. E essa é uma ideia que foi implantada politicamente para tentar habitar a região da Amazônia, que é uma região, né, com pouca população, e essa ideia foi plantada pelo próprio governo. O governo pagava para desmatar e para ter gente morando lá. Então, isso não é recente, né? Isso já vem. Só que assim, tem pontos positivos também. Do governo Lula, né, não defendendo ele, mas o seu ministro, como Carlos Mink, foi um ótimo ministro do meio ambiente. A Marina Silva, que foi candidata, foi uma ótima ministra, né? E, infelizmente, o que a gente tem hoje consegue ser o pior dos piores dos piores. Né? Você sabe que eu ia falar com você nesse sentido que a gente está falando de política e meio ambiente, essa questão de que leis já existem o suficiente, né? Interessante esse fato. Da gente pensar, ontem eu assisti uma entrevista do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na CNN, e ele falando a respeito da regularização, ou da regulação da mineração na Amazônia. Então, vamos pensar o seguinte, essa questão, às vezes o Estado não consegue regular, né? Às vezes o Estado não consegue controlar. Você acha que na falta dessa eficiência de controle do Estado é melhor regular e, vamos dizer assim, vamos regular e pelo menos taxar e de alguma maneira encaixar? Ou você acha que ainda, mesmo com essa dificuldade, às vezes, de regular, porque a gente sabe que essa questão do garimpo, por exemplo, clandestino na Amazônia é muito grande também. Né? Sim, historicamente, infelizmente. Não sou a favor, né? O ministro, ele erra desde quando entrou na política. A gente vê no último discurso gravado dele, né, de deixar passar a boiada quem ele é, né? Infelizmente, eu não vou te criticar aqui o governo Bolsonaro, mas ele não tem como não passar por uma crítica, né? A fala dele era, enquanto que a população inteira está preocupada com o Covid, né, com a pandemia, aprovar as leis ambientais, né, na verdade, para facilitar a exploração. Né? Então, quer dizer, por baixo dos panos a gente legaliza tudo. Então você vê a conduta de uma pessoa que não tem o mínimo de preocupação com as questões ambientais. Né? E eu quero só deixar um ponto aqui, que a questão ambiental, como a gente está falando, que é uma moda, que todo mundo gosta, ela é muito mal vista. Né? Eu não sei se eu comentei isso no outro vídeo que a gente fez, mas é importante repetir se eu comentei. A questão ambiental, ela, aqui, pelo menos aqui no Brasil, ela é muito infantilizada. A palavra é essa. As pessoas olham a questão ambiental como sendo uma coisa mais
poética, vamos salvar as baleias, ninguém sabe por quê, vamos salvar as borboletas, também ninguém Ah, sabe sim. por quê. Aquele povo que abraça a árvore e não sabe o motivo. Abraça a árvore, né? Vai caçar borboleta, é o que o pessoal imagina. A questão ambiental é tão séria, tão preocupante, né? Que elas diz respeito à vida, né? Não só dos animais e das plantas, como a nossa. Então, na falta de um meio ambiente equilibrado, a gente morre, né? Eu conversava com alguns colegas de curso e falava que a questão ambiental ela vem antes mesmo da saúde que com você, com uma água boa, com o ar bom, com o solo bom, você evita várias doenças aí. Então, o que eu vejo agora que poderia ser feito é a questão de educação ambiental que muitas vezes é deixada de lado e infantilizada. Você tem que olhar a questão ambiental como uma coisa de saúde, uma coisa muito, muito séria para se preservar de verdade, não, e não ficar maquiando as questões ambientais. Importante você tocar nesse assunto, que aí a gente entra na questão realmente dessa relação do homem com o meio ambiente. A gente pode falar dos desastres, então, ambientais nesse sentido. A gente sabe Sim. que existem aqueles desastres ambientais que são naturais. Vamos pensar assim, um terremoto, um furacão, um tsunami, né? É um desastre ambiental, mas vamos dizer assim, tem uma questão da natureza, da naturalidade ali, né? Mas eu acho que a gente pode entrar na questão que tem ação humana, né? No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem Brumadinho, a gente tem as questões que envolvem Mariana, a gente tem na Baía de Guanabara nem se fala, o tanto de óleo que sempre tem um caso de óleo lá. Ano passado, caso sério no Nordeste. O que a gente pode pensar a respeito desses desastres ambientais, mas que são causados pelo homem? Sim, perfeito a tua colocação, né? Os desastres naturais, como o próprio nome diz, é inerente à nossa vontade, né? Um vulcão queimando, ele emite muito gás que prejudica a própria camada de ozônio. Os gases ali aumentam esse efeito estufa, mas não se descobriu ainda uma maneira de parar a erupção vulcânica, né? Então, é inerente à nossa vontade. Mas isso está na Terra desde que a Terra surgiu, né? E não é o grande impacto que a gente, pelo menos do pensamento de poluição, não é o grande impacto. O grande impacto mesmo é causado por nós, né? O que a gente chama aí de poluição antrópica. E isso vem crescendo com a evolução humana. Tá? A nossa live, que a ideia era de falar dos desastres ambientais brasileiros, mas eu quero abrir um pouco essa janela, né? E falar de alguns históricos, né? Eu acredito que o problema ambiental ele surgiu de fato, né? Com a Revolução Industrial. Eu não quero aqui falar que a Revolução Industrial é ruim, né? Porque seria um equívoco, tendo em vista que a tecnologia que ela nos dá mais conforto, nos dá possibilidade de estar fazendo essa live, né? As conquistas Sim. tecnológicas são ótimas para o ser humano. Mas sim, ele é um marco de prejuízo ambiental, isso é fato. Por quê? Até então você tinha manufatura, né? Dentro da história você sabe muito isso. A questão que os produtos, né, dentro de uma indústria demoravam muito mais para serem feitos porque eram feitos manualmente. Então, consequentemente, a matéria-prima era retirada de maneira mais lenta. Consequentemente, a restauração desse meio ambiente ele tinha tempo para restaurar. Agora não, né? Pós-revolução industrial, as máquinas estão fazendo isso, retirando produtos cada vez mais rápido. E o que é o problema também, na outra ponta, produzindo muito mais lixo. Então o planeta ele não consegue, né, se regenerar a tempo, né? Tendo em vista essa velocidade. Então, talvez aí como ponto principal, a Revolução Industrial. De novo, a gente não teve só prejuízo, tá? É bom a gente frisar para não ter hipocrisia nessa área. Sim, Mas e pode até haver também essa própria Revolução Industrial, uma vez que toma conta do seu papel nesse sentido, globalizante ou global, ela pode até mesmo ser a financiadora de fontes de energia sustentável. perfeito, perfeito. Então, a ideia é andar junto, né? O ser humano, desde lá que lascava a pedra, utiliza os meios do ambiente, né? Os recursos naturais. O fato é que a gente acelerou demais e isso está produzindo muito lixo, que é um outro ponto importante. A questão da reciclagem, ela é muito, infelizmente,
muito pouca, né, que poderia ser feito, e assim, você vai usar. Então tem que saber usar, na verdade, né, de maneira sustentável, que é a palavra. Agora, a gente pode ainda pensar numa linha histórica aí, um grande problema ambiental, né, que talvez a humanidade não percebia isso. Óbvio, quando lá na Revolução Industrial começaram a explorar de maneira acelerada, eles não percebiam isso, né? Que, porque até então não havia esse problema. Um outro problema que eu gostaria de apontar aconteceu lá no Japão, na Segunda Guerra Mundial, as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Né? Se você vê, além do problema, né, da guerra em si, o rastro de impacto, de radiação que essas duas bombas deixaram, perduram até hoje. Né? Em alguns locais lá, lógico, as cidades se recuperaram, mas tiveram outros problemas ambientais advindo aí da radiação causada por isso. Né? Tem outros exemplos também no Japão, um que a gente chama de doença de Minamata, uma indústria de fertilizantes jogava lá defensivos à base de mercúrio na água, e a população dessa região, ela vivia da pesca. Então você imagina, e o mercúrio, ele é um material bioacumulante. Então o peixinho come, tem o mercúrio, você come o peixe, esse mercúrio vai ficando nessa pessoa, né, no animal de topo de cadeia, e vai acumulando, trazendo problemas sérios. E foi um relato histórico ambiental aí dos problemas lá na década de 60, 68, mais ou menos, que aconteceu no Japão, né, tanto que ficou marcado como doença de Minamata causada por poluição ambiental. Aqui no Brasil, por exemplo, para falar no passado, além dessa questão do Delfim Neto, que eu comentei, né, teve na década entre 60 e 70 o que se chamou de Revolução Verde. Né? Essa Revolução Verde, o governo abria aí caminho para as empresas usar fertilizante, pesticida, desmatar para plantar mais, e com um discurso de matar a fome da população, um discurso bonito. Mas quando a gente foi ver na realidade, ele só atendia os grandes empresários mesmo, e não tinha nada de matar a fome do mais pobre, né? Isso aí ficou bastante marcado nessas décadas de 60 e 70. E outro exemplo muito forte que a gente teve aqui no Brasil foi a Cubatão, né? A cidade de São Paulo ali, Cubatão era um polo de indústrias e não haviam normas ambientais muito boas, e o Cubatão ficou conhecido como o Vale da Morte. Né? Olha que coisa horrível para uma cidade. Por quê? O aglomerado de empresas, indústrias nessa região poluía tanto a cidade que começou a nascer ali bebês anencéfalos, né? Sem cérebro. Porque o ar era contaminado, a água era contaminada, o solo era contaminado, então, infelizmente, essas grávidas, né, elas eram muito afetadas e, consequentemente, afetavam os seus filhos. Hoje, Cubatão passou por uma revitalização, né, ela já não é mais esse polo, mas, infelizmente, o que a gente vê desses exemplos, que tem que chegar no pior para se fazer alguma coisa. Entendi. E nem sempre esse pior serve ainda. Tem inúmeros exemplos aqui para dar mundialmente. E outra coisa, você tem a questão do curto, do médio e do longo prazo. Né? Você fala assim, puxa, esse é o efeito do curto, mas e a longo prazo? No caso de Mariana, por exemplo, a curto prazo acabou. Por isso que a questão ambiental ela é biológica, ela é política, ela é humana, né? Porque você fala assim, puxa, sim, cara, aqui ela acabou com o Vale do Rio Doce, ok, acabou com a Rio Doce lá, a Samarco e tudo mais, envolvida naquela questão da barragem, mas você pensa, cara, a longo prazo, como é que recupera um rio, Juliano? Perfeito, perfeito. A natureza, ela tem um poder maravilhoso de depuração, mas essa depuração, ela tem um nível, né? O que aconteceu em Mariana e outros exemplos saturou, né? O ambiente por si só não dá conta de recuperar isso, porque o nível de contaminação é exagerado, né? É muito grande. E os impactos, como você falou, ficam para a história. Né? Fica para a história e vão perdurar por muitos e muitos anos. Fazendo um link que você falou de Mariana, que o problema está lá, se a gente pegar o caso de Chernobyl, né? Pois virou uma cidade fantasma. Isso aconteceu o quê? Em 80, por aí, meados de 80.
E para quem não sabe, que está acompanhando a gente, né, Chernobyl era uma usina nuclear, né, que é uma discussão para a gente colocar aqui, né? Será que essa energia é interessante? Energia nuclear? Será que a gente precisa dela? É interessante a gente colocar aqui na discussão. É uma energia interessante, só apontar defeitos é fácil, mas se a gente for imaginar uma energia que economiza espaço, ela não gera gás de efeito estufa, mas não existe um tratamento, né, para a pastilhinha de urânio depois de usado, você não trata ela, você acumula ela, você coloca num cantinho, né, e vai. Será que isso é interessante, né? O Brasil, a gente tá na terceira usina sendo montada, né? Tem Angra 1, Angra 2, e se cogita aí de Angra 3. Será que é interessante um país como o Brasil, que tem tanta água, que a principal fonte nossa é hidrelétrica? Então, são coisas pontuais. E pegar como exemplo, né, Chernobyl, que o desastre, gente, eu tinha data aqui, eu não sei, aconteceu em 86, né? E até hoje a cidade está isolada, né? Matou milhares de pessoas, o impacto é muito grande. Então, colocar na balança o recurso que vai gerar, será que compensa um possível risco? Logo ali, próximo, em 87, um ano depois, aqui no Brasil, né, teve o acidente do Césio 137. Eu ia Não sei se a comentar, em turma Goiânia, acompanha. né? Em Goiânia, justamente em Goiânia, né, um catador achou lá uma máquina acho que de raio-x, né? E essas máquinas, é um outro ponto a se pensar, essas máquinas utilizam energia nuclear. Então é legal, né? É legal porque pelo ponto de vista da saúde é interessante. Mas e o destino disso? Nesse caso, ele foi abandonado, um catador achou bonito e causou um desastre muito grande aqui no país. Então, a poluição ela vem de várias maneiras. Ela pode ser sonora, visual, nuclear, atmosférica, ela tem várias fontes, né? Várias fontes. E a gente sempre tem que olhar, né? Para tentar, pelo menos, evitar ou, no mínimo, minimizar. Porque recurso a gente vai continuar correndo atrás. Isso é fato. Bom, nesse sentido que você fala, tem um sociólogo que chama Zygmunt Bauman, ele fala sobre a modernidade líquida, que hoje a gente vive num mundo onde as coisas são muito passageiras e que nada tem, nada permanece, nada é substancial. E num mundo como esse, que as coisas são muito passageiras e aquilo que a gente falou, as pessoas são de modinha e tal, qual que seria uma forma, uma proposta certa da gente pensar um desenvolvimento sustentável ou uma forma de conter esses desastres ambientais? Porque o que me parece, a gente fala de exemplos em escalas, por exemplo, no micro e no macro. A gente fala no macro, quer dizer, a nível global nós temos desastres ambientais catastróficos. No micro a gente tem o problema ali, às vezes no bairro do cidadão que não tem saneamento básico, não deixa de ser um desastre ambiental ali, né? Porque você tem pessoas, Sim. você tem a natureza e você tem a falta de um mínimo, uma relação mínima, um convívio mínimo satisfatório entre o ser humano e a natureza. Como que a gente resolve isso, meu amigo? Pois é, Lucas, é educação, né? É o que eu falei, educação ambiental. Sair O que daquela seria educação propaganda. ambiental, Juliana? Na escola que você diz? O cara na escola tem Sim, um na conteúdo, escola, uma matéria? na escola, ou talvez em qualquer curso técnico ou superior, ela ser uma disciplina obrigatória, porque o que a gente vê dentro dos cursos técnicos, por exemplo, na escola a gente ainda fala, né, na minha matéria de biologia a gente sempre conversa sobre isso, mas você pega alguns cursos técnicos de construção, né, que não tem nada a ver talvez com a questão ambiental, mas alguns cursos superiores, por exemplo, como engenharia, né, por aí vai, o pessoal ainda tem essa leitura da questão ambiental ser uma grande bobagem, uma grande, né, fantasia. Isso é responsabilidade dos biólogos, dos naturalistas, engenheiro ambiental, mas a maioria, por exemplo, não liga muito para isso. E na própria universidade, isso não é ofertado. Né? E é por isso que se forma, talvez, muitos profissionais aí sem esse olhar crítico e necessário, né? Porque na hora de você construir, você vai acabar afetando ou não a parte ambiental.
E com aquela sua obra também, você pode gerar mais impactos futuramente. E talvez falta essa educação ambiental no olhar daquele profissional que vai lidar todo dia com isso. Então, isso não é responsabilidade de um ou de outro profissional, é de todo mundo. Né? Eu costumo dizer que a Terra é como se fosse uma ilha. Está todo mundo nessa ilha. Então não é ali ou aqui que tem que se fazer, é todo mundo, a gente está no mesmo barco. Uma coisa que eu gosto de frisar para os alunos que estão me acompanhando aí, nos acompanhando, já agradeço aqui, né? Muito legal a presença deles, é que a poluição ela não tem limites. A poluição é sempre compartilhada. Então, se o vizinho aqui do lado, na cidade vizinha que tem um desastre ambiental, é muito provável que esse desastre vai acabar pegando a gente aqui em Poços, né? Seja uma queimada que atinge o nosso ar aqui em Poços, seja uma água contaminada que chegue aqui para a gente, a poluição ela acaba sendo compartilhada. Então ela não é, de fato, obrigação de um e de outro, e sim de todo mundo. E, te respondendo, a educação ambiental deveria vir como pré-requisito de qualquer curso técnico ou superior, seja ele um curso de enfermagem, um curso de administração de empresa e qualquer curso de engenharia. Né? Deveria vir aquela disciplina, ó, educação ambiental, é isso, você faz parte dela. Né? E, infelizmente, fica para determinados profissionais, aonde aquele pessoal que não tem conhecimento de causa acaba vendo isso como uma grande bobagem. Então, pelo que eu estou entendendo, do seu ponto de vista, tanto o Estado quanto o indivíduo são duplamente responsáveis, né? Sim, Porque tem pessoas que falam perfeito. assim, não, é responsabilidade do Estado. Só o Estado, só o Não, governo, com leis e tal. Mas pelo que eu estou entendendo, você acredita também que a iniciativa individual, a iniciativa própria das pessoas, de uma comunidade, de um grupo que se reúne, não estou falando nem de ONG, eu estou falando de pessoas comuns no bairro, por exemplo. sim. Pelo que eu estou entendendo, você acha que são essas duas, é uma via de mão dupla. Sim, exato. Inclusive isso está em lei, né? Se a gente pegar o Código Florestal Brasileiro, né, ele fala que é tanto de responsabilidade do governo como dos seus habitantes. Então, aquele indivíduo que fala que é responsabilidade do governo, ele está errado, né? E ele já devia, na verdade, ter uma consciência disso, né? Não vou deixar aqui para a prefeitura varrer a porta da minha casa, né? Eu Interessante. mesmo vou pegar o lixo ali, Você não né? acha que o Uma preocupação. globalismo, você não acha que o globalismo atrapalha isso? Porque o cara fica muito cidadão do mundo e o cara esquece o problema do bairro, às vezes. Pois é, né? Eu gosto do globalismo porque a gente conhece outras culturas, né? Tanto boas como ruins. Se a gente pegar a Finlândia, é um exemplo para a humanidade, né? De conduta, de educação, né? O exame PISA, ela sempre está em primeiro lugar. O cidadão, o pessoal que mora lá é tudo tem uma consciência ambiental muito valorosa. E o globalismo nos dá essa visão até lá. Porém, ele também nos mostra outros países aí que, infelizmente, não levam muito a sério a questão ambiental, né? Eu A lembro gente que pode só você. Pode falar. pontuar aqui, né, uma escritora, a Raquel Carson, né, uma americana bióloga, que ela percebeu esses desastres ambientais acontecendo lá, né, nos Estados Unidos, né, o que a gente chama de melanismo industrial, a mudança dos animais de acordo com a poluição, né? E ela escreveu um livro e ela foi totalmente avacalhada pelos governantes ali, até o momento, né, lançou um livro que fala sobre isso, é Primavera Silenciosa, quem tiver interesse é muito bom. E ela só foi ouvida quando um presidente falou, não, peraí, deixa eu ver o que ela está falando. Deixa eu ver os estudos dela. Uma autoridade chegou e falou, não, ela está falando a verdade. Então, a partir daí, começou a se modificar. Mas precisou de alguém que tinha uma decisão em mãos, tomar conta ali. E faltou o que? O olhar daquela população em volta que estava acontecendo, vendo o que estava acontecendo. Né? De fato, Lucas, a população tem que fazer, o governo tem que fazer. Não pode nem de um nem de outro. Todo mundo tem que fazer. Eu lembro que você falava no nosso último encontro dessa questão da encenação, tipo assim, a China vai lá e assina o Tratado de Kyoto, é uma farsa só porque não faz nada para reduzir, pelo contrário, aumenta. A gente conversava, a China, a União, a,
a questão da União Europeia, do Canadá, né, que são países que signatários de muitos tratados, mas no final não obedecem a nenhuma dessas Tem leis, nada. né? Ah, É, mas eu digo do globalismo porque às vezes isso acaba gerando, assim, interessante teu ponto, né? O que me faz pensar que às vezes isso acaba gerando questões que falam assim, o cara é a favor, por exemplo, o cara lá, eu sou a favor da Amazônia, eu sou a favor do problema lá não sei onde, e o cara às vezes não está atento a 5 quadras da casa dele que tem um córrego a céu aberto, né? Então eu digo assim, o perigo também, às vezes, da pessoa virar esse cidadão do mundo e esquecer que o problema está perto. Esses desastres ambientais, na tua opinião, eles poderiam ser evitados? sim, sim. É, na verdade, muito se fala de um desastre, mas na verdade é um crime, Crime, né? né? Criminalizar É é um solução, crime Juliano? ambiental. Oi? Criminalizar é solução? Sim, também, né? Também, mas tem que ser efetivo, né? Tem que ser efetivo. Mas infelizmente a gente tem uma cultura onde o Brasil só aprende na dor, né? E os governantes só quando o bolso é afetado. Então, se taxar isso e ser muito afetado, eu acho que, infelizmente, para a gente funciona. Não deveria, né? Deveria ser uma consciência, né? Saber que você não pode degradar, isso é uma consciência, né? O que você falou faz muito sentido, né? A frase que eu terminei no nosso último encontro, né? Da Rio 97, né? Pense globalmente e haja localmente, Localmente. faz muito sentido, né? Eu posso fazer alguma coisa na Amazônia aqui agora? Não, mas eu posso fazer com o bosque aqui do meu bairro, né? Será que tá cheio de lixo, né? A minha conduta em preservar a água que eu tenho, não gastar demais aqui, o lixo jogado, separar o lixo reciclado é o mínimo que a gente pode fazer. Então, eu entendi a tua pergunta, né? O cidadão do mundo acha que alguém vai fazer, e eu não. Né? Mas Exato. sim, você Quer tem que dizer, fazer. acaba terceirizando para o Estado, né? Não, Sim, é uma terceirização. Não, o Estado vai fazer, o Estado cria leis, o Estado. sim, Então a gente poderia ir para um caminho do Estado, da importância, e aí a educação ambiental seria uma política pública, né, dentro dessa questão, sim, a implantação sim. disso, mas também o papel do indivíduo, né? Porque acaba que, às vezes, esse indivíduo. E aí acaba sendo também o papel dessa educação. Achei a tua bandeira ela é muito importante nesse sentido, porque ela acaba tirando um pouco aquela visão. Às vezes a gente foca mais naquilo que a gente não pode controlar do que aquilo que a gente pode controlar. Porque tá longe, eu não posso fazer nada, então eu fico tranquilo aqui na minha cadeira, né? Só rezando para que alguém faça, né? O que a gente vê às vezes que envolve a questão da educação ambiental, alguém jogando um papelzinho pela janela do carro. Quer dizer, Vixe, o isso carro aí. dele pode estar ali. Ainda bem O que carro ninguém que dele, nos segue aqui nunca fez não. isso, graças a Bom, Deus, né? eu tô lendo o nome de um tal de Lucas aqui. Brincadeira, brincadeira. Mas o fato desse indivíduo, olha como que ele pensa, né? Ele acha que o carro dele não pode estar sujo, mas aquela rua pode estar. Ele não entende que os fatos não são isolados, né? O fato não é lógico que não é o papel que ele jogou no chão, mas imagine todo mundo do bairro dele fazendo isso, né? Você entope aí a rede de esgoto numa enchente, aquele carro que ele preservava tanto pode ser destruído pela enchente causada pelo acúmulo de papel e lixo naquele bueiro. A questão ambiental é um dominó, né? Caramba. Pessoal, é fácil entender por que São Paulo está tendo problema. Por que tem tanto problema? É falta de planejamento. O negócio tomou uma proporção tão grande que dificilmente você vai conseguir controlar isso agora. Porque você acimentou São Paulo inteira. Né? Para onde que ia essa água antes? Ela ia para o solo. Ela ia para o solo, ela percola o solo e abastece os lençóis freáticos, te dando minas d'água para você beber. A partir do momento que você hipermobiliza, que você fecha, além de você não ter recarga de água, você não tem água na sua cidade, você sobrecarrega o córrego que leva a isso. Então esse córrego não vai dar conta. E aí a enchente aparece. E aí aquele cara que pega aquele saco de lixo e joga no rio, ele não entende que ele está vinculado a esse problema ambiental. E não só, a prefeitura não fez o córrego, não sei o quê. Então, terceiriza o problema para outra pessoa. Mas o problema
é de todo mundo nessa ilha chamada planeta Terra. Você acaba falando no final, e até pelos exemplos que a gente usou a nível global também, né, a nível de desastre aqui. O problema, cara, eu tô achando que no final, pelo que eu tô entendendo, historicamente não é questão nem se é de esquerda ou de direita. Parece que é um problema do ser humano daí, então. Né? Sim, perfeito, perfeito. E aí a gente entra nas questões culturais, né? Culturais, né? Alguns mais, outros menos, né? E sei lá, né, eu sou biólogo, né? Você é historiador. Sei lá, será que o que o pessoal faz na Índia é correto, né? Lá no Gandhi? Pelo amor de Deus, eu teria morrido de medo de entrar naquele rio, né? Cadáveres, cadáveres. Mas eu não posso esquecer que é uma questão cultural, né? Eu não posso só apontar o dedo ali para a questão ambiental deles, questão Sim. cultural, né? O que vale mais, né? Bom, não sei, é uma discussão, não sei se tem fim, mas sim, né? O problema do indivíduo. O problema do indivíduo. Se a gente for imaginar historicamente e evolutivamente, como quando os primeiros hominídeos, né, nossos ancestrais aí começaram a tirar o recurso do meio ambiente, seja pedra, seja fruta, você retirava aquele recurso e bola para frente, vamos para outro lugar. Dava tempo de regenerar. Então não se passava fome, né? Agora, a partir do momento que a gente fixou território, né, você fala muito bem nas suas aulas de história, né? Quando você fixa território, você começa a plantar ali. Então quer dizer, agora, opa, eu tenho que cuidar melhor desse local que eu estou aqui. E aí, o que a gente vê hoje? Uma hiper expansão agropecuária, das indústrias. Será que o ambiente tem capacidade para aguentar tudo isso? Será que ele tem capacidade de água para gerar tudo isso? Né? Então, é um dominó. É um dominó. Você não pode só pensar na questão ambiental, porque você passa fome também, né? É um equilíbrio, né? O desenvolvimento sustentável, o ponto é uma balança entre o dinheiro e a questão ambiental. Se você tiver esse equilíbrio, você tem recurso e você tem um ambiente saudável. Se não, né, quando a balança pende mais para o que a gente chama de capitalismo, né, e esquece as questões ambientais, a gente vai pagar como já está pagando os problemas de saúde, de desastres aí. Certo. Então, óbvio que essas mudanças ambientais, essa intervenção, junto com essa educação, caminharia para essa questão do desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade, que seria o que, pelo que eu estou entendendo, uma harmonia entre o Estado e o mercado. Sim, perfeito. Algumas empresas já enxergaram isso. Se você pegar qualquer site de multinacional séria, né, que explora aí o mercado, ela tem lá sua aba de nossa sustentabilidade. Então, pessoal, o que é importante a gente pensar que é um erro do pessoal da minha área, né, ambiental, falar que tem que parar de explorar, tem que parar de produzir. Isso é uma grande bobagem, né? E fora a hipocrisia, né? Você tem um discurso aqui, sendo que seu carro está ali fora, cheio de gasolina, de um recurso que você tirou, né? Então, recurso, como eu falei, desde lá do homem pré-histórico, a gente sempre vai usar. A gente precisa disso. A gente precisa para fazer essa live, né? Do meu computador, do celular, da energia elétrica. A gente tem que usar. E a gente se dá bem com isso, com os recursos. Agora, será que é necessário eu trocar meu celular de 6 meses? Porque o cidadão, ele também é responsável pelo giro de mercado. E, consequentemente, pela exploração do meio ambiente. E, consequentemente, pela geração de lixo. Olha para você ver, a gente está com um novo tipo de lixo. Lixo tecnológico. Já não bastava tanto que a gente já tinha, né? Agora a gente está com mais esse lixo É tecnológico. a O cidadão polêmica também. do carro elétrico, né? É a polêmica do carro elétrico. Né? O Então, que pois fazer é. com as baterias e tal, né? É o que a gente volta a falar também da questão da energia nuclear, né? Ela não gera gás de efeito estufa, mas quando ela dá problema também, problema gigantesco. O principal ponto é o equilíbrio. Para tudo, né? Eu vou puxar para a biologia aqui um termo que a gente usa quando a pessoa tá boa, de saúde, que é homeostase. O ser humano, ele tá bem quando ele está em homeostase. A gente traduz isso como equilíbrio dinâmico do meio. Você está bem. E o ser humano nada mais é que uma parte desse todo, desse planeta. Algumas linhas de pesquisa chamam a Terra aí, né, de Gaia, né, como sendo um sistema.
É um Uhum. sistema vivo. Né? E a gente está dentro dela. Então, igual funciona para a gente, funciona para a Terra. A gente precisa do recurso, não vamos ser hipócrita aqui e falar que não, né? Meu carro ali, por mais que eu coloque álcool que é menos danoso, é um recurso. Né? Mas será que eu preciso trocar meu carro, né, todo ano? Porque quando eu faço isso, eu giro o mercado. Né? O que eu vou fazer com o lixo dali? Então, cada vez mais você vê produtos que duram pouco, né? E por trás disso ainda tem outros tantos problemas, como trabalho escravo, trabalho infantil, né? Exploração e por aí vai. É extremamente importante essa questão, e para a gente fechar, eu me veio com proposta de resolução, às vezes esse discurso, claro, é o discurso mais aceitável, mais correto da sustentabilidade e tal, desenvolvimento sustentável, isso que você falou agora no final. Interessante o ponto de tanto o Estado quanto o indivíduo, né? Essa questão eu achei também muito interessante. E como é que a gente diferencia, só para às vezes quem está pensando assim, escrever sobre o assunto, algo nesse sentido. Como que a gente diferencia educação ambiental de conscientização? Tem diferença, Juliano? Conscientizar e educar? Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que a educação ela vem primeiro um pouco, né? Ela vem antes da formação do próprio Formação. estudante, do próprio ser. Agora, conscientizar talvez seja aquele cara mais que não tem noção do que está fazendo, né? Falou, opa, o que a gente está falando. Por que é importante preservar a Amazônia? Né? Se a gente for imaginar, tem uma riqueza lá gigantesca de ouro, de minério, de própria árvore. Por que a gente não explora e vira um país muito mais rico? Né? Então, mostrar para esse indivíduo que não sabe que a Amazônia ela serve muito mais do que o recurso financeiro que ela pode oferecer. Né? Esse recurso financeiro ele vai dar lucro uma vez. Agora, qualidade de água, qualidade de ar, temperatura, aí isso é eterno, né? Então quer dizer que a qualidade ela vai acima do financeiro, né? A qualidade em saúde vai em cima do financeiro. Então, para esse indivíduo que talvez não entenda a importância ambiental, você tem que aí é, é, conscientizar ele, né? Porque ele não sabe por quê, né? E, de fato, não teve educação ambiental, então ele não sabe por quê, né? Importante preservar. Interessante, muito bom. Ô, Juliano, muito obrigado, cara, pelas suas considerações. Deu uma aula para a gente aí. Realmente são temas assim, daria para a gente abordar muito mais. Nesse finalzinho, cara, eu queria que, aí agora já concluindo o nosso assunto, mas nesse finalzinho, eu queria que você falasse rapidamente nesses minutos que a gente tem, para quem está nos assistindo e está pensando em fazer biologia, cara. E aí? O cara que está querendo fazer ciências biológicas, você recomenda, é uma boa? Ou você é o cara que fala, cai fora, pega outra matéria, outro conteúdo, outra profissão? Como é que O é Lucas, essa questão aí? a biologia da minha vida foi um divisor de águas, né? É, durante a graduação, eu vi minha visão de mundo mudar, mesmo que eu não seguisse profissionalmente nessa linha, me serviu para olhar o mundo de outra maneira, né? Eu acho que mesmo como formação humana é espetacular. A biologia ela sai de uma bactéria e vai estudar o todo, né? O ecossistema, estuda tudo que é vivo que está ali, ela ela abrange. Então, é uma área gigantesca. Eu aconselho, sim, fazer. Você já queria desde sempre? Não. Como é que foi essa decisão da Na biologia? verdade, não. Na verdade, não. Eu gostava muito de caverna, né? Bicho grilo, né? Caverna, né? Mas eu gostava muito da questão ambiental, né? Sempre gostei da questão ambiental. E eu pensei em geologia. Olha, na época eu não sabia direito, mas geologia é uma área que sempre explora o meio ambiente, né? né? Eu não sabia muito na época, né? E eu acabei fazendo um cursinho e percebi a facilidade que eu tinha de entender as questões ambientais. E aí eu só fui apaixonando pela área. E a biologia tem milhares de áreas possíveis para você se especializar. A E eu carreira aconselho, é sim. ampla, né? O cara pode ser O professor, leque é mas o cara pode gigantesco. ser biólogo aí de tudo quanto é jeito, né? Tudo. É muita coisa. A gente namora aí com a biotecnologia, com a elaboração de
braço mecânico, né? Desde a confecção das ideias cerebrais, isso tem muita coisa, as questões ambientais, questões de política, é uma área ampla e extremamente bonita. Se ela não servir como profissão, com certeza o seu olhar para o ambiente vai mudar. Vai mudar. Uhum. Então, vamos dizer assim, hoje para a pessoa que está nos ouvindo fala assim, poxa, eu queria fazer biologia e tal. Você recomenda e a área de atuação é tranquila da pessoa depois se encaixar no mercado ou é muito concorrido? Como é que é isso aí? O mercado hoje para o biólogo, Ah, ele é absorvido mais para docência, é. né? Para dar aula. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Então, o aluno não significa que ele não pode ser um pesquisador, né? Esse leque tem a parte de pesquisa, a parte de laboratório, análises clínicas, a parte de escritórios, de projetos ambientais, existe. Mas, de fato, aquele aluno que está saindo ali da graduação hoje, o mercado ele vai oferecer com mais vagas a docência. A docência. Aí vai depender do aluno, que área que ele quer se especializar. Né? Aí cabe a ele procurar e se especializar para atender essas outras áreas que seja aí do gosto dele. Legal. Ô, Juliano, então te agradeço aí a disponibilização do seu tempo, dessa Uhum. tarde aí. Acredito que tá foi muito esclarecedor para todo mundo. Sempre é bom conversar contigo. Nessa pandemia a gente não tem se Tá. visto, não tem conversado muito, mas Pois é. faz falta aí as nossas conversas. E, cara, eu te Vai agradeço sim. por topar, te agradeço por também concordar, né? Estar aqui, eu acho que todo mundo só ganhou. Certo. Eu que agradeço, Lucas, pelo convite. Estou sempre à disposição. É sempre um bom papo, é sempre uma troca aqui. A gente não combina muita coisa, né? O negócio acaba fluindo aí e vai bem, né? Eu queria fechar aqui essa minha participação, Uhum. assim como eu fechei a última conversa nossa, né? Com uma frase lá da Rio 97, 97, né? 92. E não agora com uma frase, sim com um cenário. Como a gente está falando de problemas ambientais, obrigado, viu, turma? A turma está elogiando aqui, que eu Oh, consigo ver aqui. Obrigado, tá? Inclusive o Décio, né, nosso colega, professor, falou que talvez ia tentar participar aqui. Não sei se ele está aí, se ele tiver um abraço, que os alunos deles ele ia aproveitar esse tema para pedir a redação, né, para desenvolver. Então, usem esses mecanismos que eu e o Lucas aqui passou para vocês, essas ideias. E para fechar, a reflexão que eu trago é o seguinte. Acho que todo mundo já ouviu falar daquelas estátuas da Ilha de Páscoa, né? Aquelas cabeças, né? Aquelas estátuas lá na Ilha de Páscoa, que é uma ilha que fica ali a 3.600 quilômetros do Chile, né? Fica ali no meio do Pacífico. E a Ilha de Páscoa, ela tinha de tudo, né? A sua população morava ali. E quando os europeus chegaram ali, não tinha mais nada. Né? Tinha estrutura da cidade, tinha aquelas estátuas enormes, só que não tinha mais população. Por quê? Depois se investigando, percebeu que a ilha ela foi dizimada pelos próprios moradores. O que aconteceu pode ser um retrato que pode acontecer com a gente aqui. Lá se aumentou demais a população, aumentou demais o uso dos recursos naturais, e como uma ilha, ela pode acabar esse recurso. Então, como o recurso começou a ficar escasso, a população começou a brigar entre si. Chegar ao ponto de toda a população ser dizimada. Então, o exemplo que eu quero trazer para a gente aqui, de conduta, é olhar para a Ilha de Páscoa. A gente, aqui nesse planeta Terra, como uma ilha, não pode explorar ela de maneira a não ter uma consciência. Porque a gente pode futuramente vir a ser uma ilha de Páscoa aí e, infelizmente, sumir aqui da face da Terra. E eu que excelente, agradeço. Tá? excelente, meu amigo. Muito obrigado. Excelente reflexão para todos nós. Um bom fim de semana para você, para todo mundo que está nos Vocês seguindo também. aí. Vai ficar disponível aqui no IGTV. Depois a gente passa o link aqui, que aí depois o pessoal pode ver, pausar, rever uma fala ou outra, aproveitar e refletir um pouco mais sobre isso. Juliano, obrigado. Legal. Tudo de bom, meu amigo. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Agradeço. Tchau.